Boa Aê! noite. Cheguei. E aí, tudo bem? Tudo bem, amiga? Boa Que tarde. honra Feliz dia dos... para você também. É uma honra para mim ter sido convidada por você. Você sabe disso. Ai, amiga, é muito bom ter você agora nas redes também. Que a Dani, para quem não é low Conta. profile, mas Isso. agora tá abrindo mais, assim. Então, a sorte é minha que eu posso aproveitar ela também aqui nesse Isso. compartilhar com vocês a nossa amizade, as coisas que Deus tem ensinado. E eu quero Eu começar. ainda tenho, eu ainda tenho um pavorzinho de câmera, mas vamos lá, tô tentando. Vai nos ajudar, vai te ajudar. Ele me ajudou também, vai te ajudar. E vamos então orar. Eu já vi que algumas pessoas deram oi aí. Eu só quero perguntar se tá tudo bem com o áudio, se tá todo mundo ouvindo. Eu tô ouvindo a Dani super bem. E ela, Também tô. então, acho que tá tudo bem. Se alguém não estiver ouvindo o áudio, se tiver alguma questão aí, me avise, por favor, tá bom? Escreve aí nos comentários. Eu vou começar orando pra gente iniciar esse tempo tão gostoso. Vamos lá. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, por poder encontrar a Dani e por esse Dia dos Professores, Deus, que é um dia em que o Senhor nos chama a refletir sobre a nossa vocação, sobre a forma como o Senhor nos capacita, como o Senhor é o nosso mestre, o nosso professor que nos conduz em todas as coisas. E nos ajuda, Pai, nesse tempo a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida com outras pessoas, para encorajar, para estimular nas suas vocações também, nos seus contextos, e que isso possa ser para a sua glória, Deus, para te honrar, para te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Olha, Amém. tem uma pessoa falando. Dani foi uma excelente professora nas aulas de pós. Parabéns, professora Dani. Aí, tá vendo? Ai, obrigada, Eliana. Fico Legal. muito honrada. Então, nossa história, a gente vai começar falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu, que foi uma coisa bem maluca, né, Dani? Foi. Tem Como resumir a nossa história? Bem difícil. bem difícil. Tem uns 7 anos atrás, Uau, eu 7 anos? é, Não. quase, 7 anos. quase 7, eu acho. 6 e pouquinho. Gente, o tempo voa. Foi em 2018, né, que a gente se conheceu. A gente estava aqui, eu e o Lucas, nós moramos em Floriano, no interior do Piauí. E a gente estava com a nossa igreja, planejando a abertura da escola, pensando em todas as questões burocráticas e darará, procurando equipe, montando equipe. E aí, o pastor principal da nossa igreja foi à padaria e encontrou o pastor da igreja presbiteriana. E o pastor da presbiteriana, daqui de Florianópolis, ele é um primo da Dani, assim, porque a esposa dele é prima da Dani, né? Então ele é tipo um primo da Dani. E Sim. aí, eu estava perguntando para o pastor da nossa igreja como é que estava a abertura da escola, que ele queria colocar os filhos e tudo mais. E aí o pastor estava falando, né, que estava desafiador encontrar a equipe, montar a equipe. Aí ele falou: então, a prima da minha esposa, que mora lá em Teresina, está terminando a graduação de pedagogia agora e ela queria muito trabalhar numa escola cristã. Vou passar o contato dela para vocês. E aí vocês é interessante, converse. Aí o pastor passou esse contato pra gente. E uma vez que a gente precisou ir para Teresina, que a gente ia para Teresina toda hora resolver coisa na capital, porque lá tem a papelada, né, das secretarias e tudo mais. Aí a gente foi, acho que dessa vez foi até uma coisa do carro que a gente foi resolver. E aí a Foi. gente ligou para Dani do nada, assim, não conhecíamos a Dani. Do nada. Completamente do nada. Você quer tomar um café com a gente no shopping pra gente se conhecer? Foi muito aleatório, né, Dani? Foi. Eu, Acho que ela pensou, bom, no shopping eu não vou ser raptada, né? Então acho que foi. eu. Foi exatamente isso que eu pensei, sério mesmo. Eu falei assim, eu não conheço, mas o shopping é lotado. Então eu acho que é um bom lugar. Você recebeu uma chamada assim, de uma pessoa aleatória querendo te encontrar, não vá. Não sei que seja.
Não, mas calma, para não parecer que eu fui também muito doida, né? Esse meu primo, ele me avisou, ele falou, olha, um pessoal aqui de Floriano vai entrar em contato com você, ele quer falar com você sobre uma a abertura de uma nova escola, quer contar como é o projeto e tudo mais. Só que não falou dia, não falou data, não deu esses detalhes, só deu a manchete, né? Uhum. E aí chegou, eu falei, não, acho que é eles, vamos lá. Vamos lá. Aí a gente sentou nessa mesa para tomar um café. Perguntamos para Dani, né, o que, que ela pensava, o que, que ela estava fazendo. Ela contou, compartilhou da experiência dela. Nessa época você já tinha ido para os Estados Unidos, né, amiga? Já. Conta um pouquinho, assim, que fase que você estava, mais ou menos. Então, eu tava, se eu não me engano, tava no final da faculdade, né? Como você falou. Só que tava muito difícil, né? Porque, pela graça do Senhor, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos antes de iniciar a faculdade. Então, foi lá, na verdade, que eu tive o primeiro contato com a educação cristã clássica, né? E com currículos e tudo mais. E aí eu já sabia que queria isso. Só que eu precisava trabalhar no Brasil, né? Como a maioria de nós, a gente precisa trabalhar. Então eu fui fazer a faculdade. Só que eu estava fazendo a faculdade e eu estudava muito sozinha, né? Era um percurso, na verdade, muito solitário, né? Na época eu tinha o meu pastor, ele me ensinou muito sobre educação e ele tirava muito das minhas dúvidas, mas eu não tinha, assim, uma amiga professora, uma pessoa que eu pudesse compartilhar minhas dores e estudos e tudo mais. Infelizmente aqui na internet não tinha nada, não tinha livro traduzido, então eu me sentia muito sozinha, né? Nessa empreitada. Mas eu já gostava muito, né? Eu já amava a educação cristã clássica, só que eu costumo dizer que a minha fé era muito pequena. Eu não acreditava que fosse chegar por aqui. Então, eu estava numa fase bem solitária, realmente. Solitária de conteúdo, né? Assim, não de amigos e tal. Eu sempre tive amigos na igreja, eu nasci na igreja presbiteriana e tal. Mas eu não tinha uma pessoa na mesma área que eu, com aquele mesmo propósito e tudo mais. E aí foi quando eu encontrei vocês. Então, assim, vocês realmente viraram meus grandes amigos, porque eu estava sedenta por amizade também em relação à educação cristã clássica. Então foi mais ou menos assim que vocês me conheceram. E a Eu estava estudando. também buscando alguém, né? Porque aqui a gente tinha muita gente assim disposta a aprender, mas não tinha ninguém que tinha já uma bagagem em educação cristã clássica, né? E a gente tava assim também penando, né? Porque a gente nunca tinha tido essa experiência como a Dani tinha tido, então a gente tava só estudando através dos livros, conversando com pessoas, né? Nessa época ainda não existia Classical Press, tudo era mato, não tinha Tudo era material clássico no Brasil. E aí a gente ia para uma abordagem, outra abordagem, tentava relacionar com a fé, tava bem complicado assim. E a gente tinha um apoio escolar, né? Um projeto social aqui que atendia crianças de escola pública. A gente estava tentando formar a nossa equipe nesse contexto, assim. E aí a Dani foi, assim, uma resposta de oração, porque quando a gente sentou nesse café e ela contou pra gente que ela já tinha ido para uma escola de educação cristã clássica, que era a abordagem que a gente queria, mas não tinha, né? A gente falou, gente, qual é a probabilidade disso ser um acaso, né? Não tem, não existe. Eu digo que a gente virou melhores amigos ali, no dia que a gente se conheceu. Porque foi muito bom, assim, eles começaram a falar e tal, e depois a gente já estava conversando, compartilhando outras coisas, e abrimos o computador, e foi uma conversa, assim, muito boa. Então, eu digo que a nossa amizade foi muito boa. Aí eu falei assim, então, aí a gente vai abrir essa escola, a gente não sabe ainda quando que é feito, né? A gente quer abrir no próximo ano, mas a gente não tem ainda certeza, porque a gente ainda está aprovando a papelada. A gente não sabe se vai ter alunos, porque não tem ninguém matriculado nessa escola ainda. A gente não sabe o salário que vai dar. Sabe? Mas a gente queria ter você na nossa equipe. Você quer trabalhar com a gente? Foi basicamente isso. Então, aí eu lembro. Então, parando, né? Eu lembro que depois dessa conversa eu entrei no carro e eu pensei assim, eu acho que eles me fizeram uma proposta, mas eu não sabia dizer, assim, tempo de trabalho,
salário, local, eu não sabia de nada, né? Aí eu falei assim, mas eu acho que eles me fizeram uma proposta, se eu entendi bem, eu acho que é uma proposta. Eu não entendi nada direitinho dessa proposta, mas eu vou. Isso eu entendi que eu vou, só não sei como eu vou conversar com as pessoas ainda, mas vamos ver aqui, mas que eu vou, eu vou. Eu, eu não falei pra vocês, mas dentro do carro eu pensei isso. Aí a gente continuou conversando à distância, ela lá na capital e a gente aqui, né? E Uhum. ela começou, orou e tudo, conversou com os pais, né, e tal, resolveu vir de fato. Nessa época ela ainda era solteira também. E Mas aí, vocês lembram, amiga, que vocês deram um treinamento aos sábados? E eu fui. sim, aí ela começou a É. contar, assim, né? Eu lembro que você vinha algumas vezes, aí ficava lá na casa do seu primo, da sua prima, que é o Suene e o Éder. Aí ficava lá e vinha lá em casa e fazia um treinamento, fazia outro. E aí, deixa eu contar uma história engraçada que aconteceu numa dessas vezes. Hum. Que a gente, em Gosto. um desses encontros que a gente tinha, né, de treinamento e tudo, a gente chamou uma pessoa mais experiente, assim, né, que era cristã também, trabalhava numa escola, para falar um pouco pra gente, para nos direcionar em algumas coisas, né? E aí essa pessoa muito querida, assim, muito disposta, né, nos ajudando, fazendo várias reuniões, treinamentos. Aí a gente tava numa reunião, eu, a Dani, o Lucas e essa pessoa, e acho que tinha mais uma outra professora, né? Tinha. Aí, aí ela falou assim, então, porque nesse material a gente usa a perspectiva cognitiva interacionista e não sei o que, né? Aí ficou assim, aquela coisa, todo mundo olhando assim. Mas ela continuou falando, falando, tudo bem. Aí a gente saiu desse treinamento, todo mundo entrou no carro. Aí sabe quando tem aquele elefante branco assim, que ninguém quer tocar no assunto? Aí eu falei assim, nossa, mas eu não sabia que fulana era construtivista, né? Porque ela falou assim, cognitivo interacionista. Aí a Dani, nessa hora, Não, Nath, mas um parênteses, você falou bem baixinho, só pro Lucas ouvir. Eu tava no banco de trás. foi. Ai, que bom, vocês também pensam assim. Ah, então vocês também não, né? Ai, ufa, ainda bem, porque eu já tava pensando que eu vim pra cá e fala construtivista. Aí a gente, não, nossa, a gente não gosta dessa abordagem. Começou a lembrar a cena, aí a gente ficou. Isso é uma piada interna até hoje, né? Que a gente fala assim, e foi em câmera que ela falou assim, e a gente é cognitivo interacionista. É uma piada interna. Se a gente fala devagar, é porque a gente tá lembrando disso. Ai, gente. Aí a gente deu mais match ainda depois desse dia, né? Deu. Não, aí depois não tinha mais jeito. Deus, estamos juntos, educação clássica, esquece o construtivismo, protagonismo do aluno, e aí a gente seguiu aí na nossa empreitada, né? Mas eu queria, Dani, que a gente lembrasse, fora as coisas engraçadas que aconteceram, mas que a gente lembrasse de algumas lições, né, de quando aconteceu a abertura da escola de 2018 para 2019, né, que a gente teve esse processo aí de meio que esperar o mar se abrir, porque era uma situação bem, vamos dizer assim, impossível de dar certo, né? Era. Tá num contexto bem assim, pensando em capitais, né? Outras cidades que são grandes, bem urbanizadas, aqui não tem esse contexto, né? Aqui as pessoas também não tinham muito noção do que era educação clássica, não era algo atrativo. A gente falava assim, a nossa escola é clássica, as pessoas, e daí? O que é clássico? Ninguém sabia, né? Uhum. Olha lá, uma pessoa também falando que você é uma coordenadora maravilhosa. Guimarães. Obrigada, Renata. É a Renata. E aí, também muitos desafios estruturais, né? A gente tem muitas escolas que estão abrindo aí nesses anos também, e eles têm enfrentado também desafios, né? Então, eu queria também que a nossa palavra, assim, no sentido de testemunhar mesmo do que Deus fez, né? Encorajasse, né, esses irmãos, essas pessoas, porque de fato é uma empreitada, assim, bem caminhar sobre as águas. Você nunca sabe o que vai acontecer, mas você tem que confiar no Senhor, né? Então, eu Uhum. a lição, aí você vê aí
alguma outra lição que você se lembra dessa época. Uma Uhum. lição que eu aprendi muito foi, através primeiro dessa conversa com a Dani, né, desse contato, a gente aprendeu que Deus providencia tudo que a gente precisa, né? A gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar preocupado, né? Se Ele quer que aconteça, Ele faz acontecer, né? A gente não Uhum. precisa ter o sono nem nada disso. Mas uma lição muito preciosa também que eu lembro desse ano, né? Foi em relação a Deus iluminar só, assim, o próximo passo, né? Ele não mostra pra gente, assim, tudo que vai acontecer nos próximos 5 anos. Ele não chegou pra gente e falou assim, olha, essa escola de vocês vai dar certo. Daqui 5 anos, 7 anos, vocês vão ter um sistema de ensino, vão participar do Nada disso. Nem passar pela nossa cabeça, não é? Brasil. Nem sabia disso, nem passava pela nossa cabeça. A gente tinha, assim, se a secretaria ia aprovar a escola, algo assim, né? E aí, eu me lembro que vieram fazer uma visita o pessoal da Secretaria da Educação e eles olharam para a sala que a gente tinha separado para ser a secretaria da escola e disseram que era muito pequena, que teria que ser em outro espaço. E a gente não tinha outro espaço assim construído. A gente não tinha nem mais orçamento, porque a gente tinha feito campanha para levantar os móveis, né, o orçamento para os móveis. A gente tinha feito campanha para comprar assim as últimas coisinhas que faltavam, né, dar os últimos retoques de pintura, de tudo. Então assim, tava zerado, né, o nosso caixa da associação que abriu a escola. E aí essa mulher chegou e falou isso. A gente falou, mas aonde que está escrito isso? Em qual documento que está escrito essa regra? Ela disse, não, isso mudou agora, não sei o quê, mas vocês vão precisar de um novo espaço para a secretaria. Aí o Lucas olhou, tinha uma quadra, que era só chão batido, né? Porque Era, eu já ia dizer, não tinha nem o piso. não tinha piso. A nossa igreja é bem pequena. E aí, quando foi construir a escola, precisava de uma quadra, né, para fazer as atividades e tal. Então a gente destruiu a igreja, né, derrubou a igreja e ampliou para o terreno do lado e construiu a quadra, que até hoje é onde funciona a igreja. Então, durante a semana é a escola e aí nos fins de semana o mesmo espaço é utilizado para a igreja, né? Mas nessa época ainda a quadra nem tinha sido cimentada, ainda estava no chão batido. Aí o Lucas olhou assim para um cantinho e falou assim: ah, então vai ser aqui a secretaria, a gente vai construir aqui, né? Aí eu falei assim, a hora que a mulher foi embora, eu falei assim, nossa, Lucas, mas você planejou isso, né? Ele falou assim, olha, tinha que falar alguma coisa para ela, agora a gente vai construir essa secretaria. Eu disse, nossa, e agora? Como é que a gente vai construir essa secretaria? Vamos orar e fazer o orçamento, porque o pastor sempre fala, o pastor-chefe, né, da nossa igreja, sempre fala isso, que a gente tem que ter o orçamento, não precisa ter o recurso, mas tem que ter o orçamento, para quando Deus mandar o recurso, a gente já sabe como é que vai utilizar, né? E foi assim, a gente fez o orçamento, a gente ficou bem desacreditado, assim, bem desanimados. Eu já estava pensando, gente, essa escola não vai abrir, vou ter que falar para Dani voltar para casa dela, não vai dar certo. Eu já estava imaginando a gente ligando para algumas pessoas, falando, olha, não vai dar, não vai dar. Ai, Outro gente. ano, né? 20 que abriria. Mas imagina em 2020, teria a pandemia, também não teria dado certo. Então, assim, Deus é muito perfeito. Mas voltando à história, aí a gente passou, acho que alguns dias, não lembro quantos dias exatamente, a gente estava almoçando, e aí o celular do Lucas apareceu a notificação de um e-mail recebido. E quando ele abriu esse e-mail, tava lá um casal que a gente conheceu em São Paulo, numa viagem que a gente fez aleatória também, dizendo assim: olha, estamos ofertando tal quantia para a escola, espero que ajude. E era o mesmo valor que tinha dado no orçamento, né, para construir essa secretaria. E assim, aquilo me quebrantou de uma forma, né, porque eu percebi o cuidado de Deus e a certeza de que ele estava com a gente, de que ele não ia dar, né, pela vista, a certeza das coisas, mas que as coisas já estavam lá e eu precisava crer que essas coisas estavam lá e caminhar baseado nessa crença, porque aos poucos as coisas iam, né, dando certo. E é como andar sobre as águas mesmo. Você olha, é água, não é chão. Mas você vai pisando
e a água é dura, no sentido de que você consegue caminhar em cima dela, né? E a cada passo, né, você vai caminhando assim. E a mesma ideia também daquele versículo que fala que a palavra de Deus é luz para os meus pés, né? Você enxerga ali o próximo passo, perto de onde você está pisando, né? Talvez você não vai olhar e ver tudo já construído, caminho maravilhoso, mato aberto. Não, você vai ter que ir pela fé, né? Mas isso foi uma lição que foi vivida e revivida assim nesse ano muitas e muitas vezes, né? Foi uma coisa que Deus me ensinou. E aí, amiga, que lição você quer compartilhar dessa época? Foram muitas lições, realmente, mas teve uma que ficou na minha cabeça, assim, até hoje. Muitas ficaram, né? Mas eu lembro muito de que parecia que os desafios não tinham fim. O fato da gente ter que abrir uma escola parecia de fato uma montanha que a gente tinha que escalar, mas que a gente não tinha todos os recursos, né? Então eu me sentia assim, tá, vamos lá. Aí a gente vai vencer o desafio, um desafio. Pronto, um desafio vencido. Aí apareceu essa coisa da secretaria. Não, vamos lá. Vencemos outro. Vencemos outro. E aí eu lembro, você lembra no dia que choveu, amiga? Que a gente teve que tava cada uma na porta da sua sala com um rodo, porque senão a água ia entrar, ia alagar tudo. Então eram uns desafios que eu falava assim, não é possível. Assim, eu não vivi isso em nenhum outro lugar. Por que que eu tô vivendo isso aqui? Então eu tinha essa sensação, assim, que o desafio era muito alto e ele não acabava. Passava um, entrava o outro. Passava um, entrava o outro. E aí eu percebi que eu estava pensando errado. Que eu estava achando que aquela escola ia ser construída com a força do nosso braço, né? Só que a gente olhava pela quantidade, a quantidade de equipe, nós éramos 5 pessoas? 6 pessoas, no máximo? No primeiro ano, 6, 7. Tipo, nós éramos muito pouco e o desafio era muito grande. Então eu comecei a entender. E eu lembro que a gente começou a orar. Lembra que tinha um quadro na sua casa? Que a gente orava nominalmente por cada família e por cada pessoa da equipe. Então a gente começou a orar muito. Isso foi uma lição de vida, assim. Eu notava, apesar de ter nascido na igreja, a gente começou a orar muito por coisas muito específicas, que eu nunca tinha orado por uma goteira, por exemplo. Lembra da goteira que tinha na minha sala? Que apareceu, que eu teto nas duas. Então, eu comecei a orar por coisas assim, simples assim. E aí eu entendi a questão de ser diligente, né? Porque quem me conhece bem sabe que eu tendo a pegar as coisas e colocar aqui, nas minhas costas, né? E achar que eu vou conseguir ganhar com aquele peso. Então, eu aprendi a lição de que ser diligente é, não é o contrário. Na verdade, é entender que Jesus Cristo já fez por nós. Então, assim, o desafio era grande, mas nosso Deus é muito maior do que o desafio. Não é mesmo com a força do nosso braço, é com a força que Deus está nos dando. Então, eu fui entendendo isso na prática, que não era eu que ia, mesmo que fosse eu que fosse tirar a goteira lá, que no caso não foi, graças a Deus, mas mesmo não era a gente, não era eu, não era você, não era o Lucas, não era o Iago, não era a Sueli, né? Então, assim, era. E aí eu lembro muito que a gente orava muito. A gente entrava nessa secretaria, que a gente achava que não ia ter, e ela foi uma sala onde a gente orou muito. A gente entrava e pedia ao Senhor o recurso do outro mês, o recurso do próximo livro, o recurso do próximo tijolo, né? Orava pelas famílias, orava pelas crianças. Então, essa foi uma lição muito preciosa que eu tirei, de que aquela escola não ia nascer com a força do nosso braço. Por mais diligente que a gente fosse, ela era um presente do Senhor e ela ia ser uma bênção que o Senhor estava dando e não a gente. Tanto é que depois a gente tirou um tempo e saiu, né? E aí foi outra lição que eu percebi, mas mais para frente eu conto essa outra lição, mas foram várias. Essa de não ser pela força do nosso braço foi uma das primeiras. E acho que pensando nisso que você está falando, né, eu me lembrei também da questão da tradução dos materiais. Porque também sabe dessa história, né? O primeiro contato que a gente teve com o pessoal que viria a ser Classical Press, né, que hoje a gente trabalha juntos, foi através de uma conexão que Deus mandou a Dani fazer, né? Porque quando ela chegou aqui nesse processo aí, que ela vinha visitar e tudo mais, né? No fim de 2018, mais ou menos, ela falou, uma vez a gente estava conversando, ela falou assim, na escola que eu fui, lá nos Estados Unidos, eles usavam um material muito bom da Veritas Press. Você já tentou entrar em contato com eles, não sei o quê? Aí o Lucas tentou entrar em contato.
E aí, nessa de entrar em contato com eles, eles responderam falando que os direitos da Veritas já tinham sido doados no Brasil para uma família missionária que morava em Atibaia. Aí o Lucas se formou em Atibaia, no Palavra da Vida, né? E ele pegou esse contato e mandou um e-mail. E aí a gente descobriu que era a Daiane Ellis, né? Que é, assim, hoje a nossa chefe, né? Que é a chefe da Aspen, vamos dizer assim. E aí, através disso, né, a gente começou a ter contato com ela e tal, e ela falou, olha, eu acabei de trazer os materiais de alfabetização lá dos Estados Unidos, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, eu mostro para vocês e tudo. E a gente foi numas férias, acho que foi em julho de 2018, fomos para São Paulo, passamos na casa dela e pegamos esses materiais. Ela nem estava lá, o marido dela que recebeu a gente. E aí a gente pegou esse material, essa caixa do Phoenix Museum maravilhosa. E aí, ó, a Lu, oi, você, ela também foi uma parceirona no início. Mas enfim, voltando. Aí eu Não, peguei. só um parênteses. Eu lembro de que a Lu às vezes colocava coisa no carro, né? Eu ia lá na casa dela buscar. Obrigada, Lu. Ela é coordenadora do CICI hoje, né? Mas ela era missionária lá em Teresina, então ela super nos ajudava. Mas voltando, aí eu abri essa caixa desse Phoenix Museum, gente. Eu peguei esses livros, esses flashcards, esses Prime. E eu falei assim, gente, isso aqui é tudo que a gente estudava concretizado no material. É isso aqui, é isso. Não tem outra coisa, é isso, né? Mas aí, do momento em que a gente fala é isso, queremos isso, até o momento que a gente vai chegar no material em português que faz o isso, né? É muita, assim, é um pulo bem grande. Eu lembro que eu e a Dani, a gente estudando lá em casa, né? E a gente era muito de pequena fé. Eu e a Dani, se não fosse o Lucas para empurrar a gente, Então, essa foi outra lição. tinha Eu desistido, era mas aquela, eu era aquela pessoa que pode ser confundida como cautelosa, mas na verdade era porque minha fé era pequena mesmo. Eu lembro que eu olhava e dizia assim, tá, é ótimo, mas espera aí, gente, nós somos três. Olha isso aqui, não tem como fazer isso, entendeu? Então eu era essa pessoa que sempre trazia um empecilho para ver se eles notavam o tamanho do desafio, como se fosse assim, olha pro tamanho do desafio. Eu ficava meio desesperada, assim, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa fala, eu já topo, eu já aprendi. essa lição, né, amiga? Eu Mas aprendi. na época era muito essa ideia de ter um monte muito alto para escalar. E cada vez que a gente traduzia um volume, porque assim, os primers, a gente queria seguir a filosofia do material, a metodologia do material, que era o quê? De cada volume ter somente os fonemas e grafemas que já haviam sido ensinados. Então tinha que começar, por exemplo, só com vogais, depois com vogais e bilabiais, né, consoantes bilabiais. E aí Não, estava assim um material em inglês e falava, como é que eu vou traduzir esse material usando só vogais? Não tem como, né? Como é que eu vou traduzir? Aí a gente, não. Então, beleza, vamos criar os primeiros volumes, né? A gente criou ali 5 volumes iniciais. E aí eu e a Dani nos debruçamos nos materiais de tradução para o volume 2, né? Que quem não entendeu ainda, esse virou o Som da Criação depois, né? Então, assim, foi um processo que, de fato, Deus foi conduzindo, né? E a cada vitória, pequena vitória que a gente tinha, a gente olhava para frente e via um gigante maior do que essa vitória que a gente tinha tido. A gente falava assim, gente, isso não vai dar, isso não, não vai ter como. Mas, dando a vitória atrás de vitória, a gente caminhava um passo de cada vez. Eu lembro que a gente traduzia as coisas assim, tipo, para a semana seguinte ou para o ai, mês. E aí lembro. Eu lembro que a gente traduzia, e às vezes eu falava assim, Nath, não dá para traduzir isso aqui. Não dá, simplesmente não tem como. O português é diferente, como é que a gente vai fazer isso? Aí tinha dia que a Nath estava mais animada, dá, tinha dia que era eu, dá, e ela não dá. E aí eu lembro que a gente chamava o Lucas, aí o Lucas diagramava. Aí a gente tinha que traduzir, diagramar, imprimir, encadernar e explicar em sala de aula. E depois começava tudo de novo. depois que a gente ia usar, a gente falava assim, daqui não deu certo, vamos fazer de outro jeito.
ou esse enunciado não ficou claro, aí vai e muda, e não sei o quê. Gente, foi um processo, assim, de fato, de Deus esticando a gente, né? Ele esticava um pouco, aí a gente, tudo bem, agora eu já tô confortável aqui. Aí ele esticava um pouco mais, e é aquela ideia, né, que eu até tava ouvindo a Naná Castilho, gente, que eu amo as devocionais da Naná Castilho. Ela falando, né, que Deus estica, mas não solta. É essa ideia. Vamos avançar um pouquinho, então, Dani, na nossa história, né? E aí, passando essa fase aí da loucura, da abertura da escola, da tradução dos materiais, né? A gente, depois de alguns anos trabalhando juntas, né? A Dani e eu éramos aquelas professoras de porta com porta no início, assim. Era. Uma Nossa, sala bem pertinho da outra. Aí, aí a Dani recebia os meninos dela e eu recebia os meus meninos. E aí eles estavam naqueles primeiros montagem de bloquinhos, coisas assim, enquanto os outros chegavam, né, de boas-vindas. E aí a gente ficava olhando para eles e de costas uma para outra, falando assim: não, amiga, eu acho que fulano hoje, não sei o quê. O que você vai fazer com ciclano? Olha, eu tava pensando em tal pessoa que talvez possa ajudar assim, assim. O pai da fulana falou isso. E Era. aí Eu conversava. lembro muito, Nath, que a gente não tinha, assim, a gente não tinha, apesar da Nath fazer um excelente papel de coordenação na época, mas ela não era só a coordenadora, ela era coordenadora e professora. Então a gente não tinha um tempo de ir na sala dela, sentar e conversar com ela. Então eu brinco com ela que a nossa amizade foi muito alimentada de costa, de fato, eu estava de costa para ela e a gente ficava conversando, porque eu não podia tirar o olho das crianças nem ela, porque a gente não tinha uma equipe muito grande, né? Que a gente conseguisse parar para conversar, enfim. E também à tarde, porque eu ia à tarde para casa dela fazer a tradução dos materiais. Então eu ficava aqui num computador e ela do meu lado do outro computador. Então a gente conversava muito sem se olhar. Não era sempre, às vezes a gente parava, a gente sabia que a coisa era mais séria quando a gente parava e se olhava. A gente conversava muito de costa, porque era porta com porta, as salas, e assim, trabalhando. Era conversando e trabalhando, porque não tinha tempo. Eu lembro. É verdade. E aí passaram-se alguns anos, né? Nessa época eu já tinha saído da função de professora, porque a equipe foi crescendo, crescendo, daí, graças a Deus, também desafogou um pouco assim nesse sentido de trabalho, eu fiquei só na coordenação. E o primeiro desafio ali, antes teve a pandemia também, né? Que nem cheguei nesse ponto, mas no segundo ano de Uhum. escola veio essa pandemia que foi muito desafiadora, acho que foi desafiadora para todos, né? Mas a gente teve, pela graça de Deus, muitas pessoas da educação domiciliar que nos auxiliaram, que nos deram muitas dicas, assim, nos ensinaram mesmo muitas coisas, né? A gente bebeu muito dessa fonte para a escola envolver, engajar os pais durante esse processo, e isso foi algo que fortaleceu nossa comunidade escolar. Pela graça de Deus, a gente terminou a pandemia com uma comunidade escolar mais forte do que a gente tinha no início, né? Graças Uhum. também aos irmãos da educação domiciliar que nos ajudaram muito nesse processo. Inclusive, lembro também da Lupil, que estava aqui, não sei se ela ainda está, mas nos ajudou muito nesse processo também. Inclusive nos materiais, a gente mandava para ela e falava: Lu, vê aí com as crianças se dá certo essas atividades. E ela ia Isso, alfabetizar. era mesmo. Era muito legal. Mas daí, passando esse período aí, que também teve muitas lições, mas vamos em frente, senão a gente não avança, né? Chegou o momento em que a Dani estava noiva e precisava se casar, né? E aí o marido dela, o Samuel, ele já estava empregado nessa época em Teresina, né? Então ele não tinha como abandonar o trabalho dele, não tinha nada para ele trabalhar aqui. Olha aí, a Lu, tem os manuscritos originais até Ai, que legal. Era uma loucura, gente. Aí o Samuel, né, querendo casar com a Dani, e aí ela precisava sair de Floriano, voltar para a cidade dela, né, para Teresina. E foi uma época assim muito desafiadora, eu acho, né? Ela pode falar um pouquinho sobre o que ela Não, aprendeu na época, mas o que eu como coordenadora aprendi nessa época foi a não seguir meu coração, mas seguir o que Deus ensinava, né, na palavra dele, porque o meu coração queria dizer para Dani: não vai, Dani, fica aqui, Dani, sem você, essa escola, não sei, sabe? Essa coisa assim.
dependência que às vezes a gente tem, né, de amizades que a gente ama muito, que são bênçãos, que fortalecem a gente. Mas a gente sabe também que Deus ama o casamento, né? E ele abençoa, né? Família é um projeto de Deus, é o primeiro projeto, né? Antes de trabalho, antes de escola, família é o projeto principal de Deus, né? Então, assim, de muitas conversas que eu tive com o Lucas também nessa época, né? A gente sempre chegava nessa conclusão, a gente precisa incentivar a Dani a casar aí, né? A constituir a família dela, mesmo que isso custe o nosso afastamento, mesmo que isso custe ela sair da escola, né? Ela pode nos ajudar de outras formas, vamos tentar envolvê-la de outras formas dentro de tudo isso que a gente tem feito, mas a gente tem que apoiar porque é o plano de Deus, é o que Deus ama, né? O casamento e tudo mais. Então, isso foi o que eu aprendi. Não seguir meu coração, mas é o que Deus fala, né? E aí, Dani, você? Olha, essa época foi muito difícil, porque eu já tinha um relacionamento com o Samuel há um tempo, né? Então a gente já queria casar. Desde que a gente começou, a gente já falava sobre isso e tal. Então ele foi muito parceiro. Quando, inclusive, eu contei que ia me mudar para Floriano para trabalhar na ECMA, ele super apoiou, ele orou comigo, ele foi, assim, excelente, né? E eu fui. Então, assim, uma parte do nosso relacionamento foi à distância. Então, muitas vezes eu tinha que ir aos finais de semana para encontrar minha família, para encontrar o Samuel. Não era muito fácil, realmente. E aí, quando a gente decidiu casar, né? Quando eu fiquei noiva, ele me pediu em casamento e tal, era um pouco difícil. Por quê? Porque eu tava muito feliz que ia casar com o Samuel, que hoje é o meu esposo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não queria sair da ECMA. Então, assim, eu queria que a ECMA fosse comigo ou que ele viesse comigo, né? E ele, inclusive, assim, eu nunca pedi isso pra ele, mas ele também tem isso no coração dele, tanto é que, agora continuando a história, né? A gente tá aqui juntos e tal. Ele tentou, a gente foi atrás de um emprego pra ele na cidade, a gente não conseguiu. Então, assim, Deus realmente fechou as portas para que eu continuasse em Floriano. E isso foi muito doloroso pra mim, porque eu não entendia direito por que estava acontecendo. Então eu lembro no dia que eu tive que pedir demissão ao Lucas, né? Só que eu brinco que o Lucas era meu chefe, a Nath era minha chefe, mas ele também eram meus grandes amigos. Então eles sabiam, eles conheciam o Samuel, eles sabiam de tudo, que eu ia casar e tudo mais. Mas eu tinha que oficializar, né? Então eu cheguei na escola num dia, depois de orar muito, fui assim, me senti muito preparada e fui lá pedir demissão. Eu não consegui pedir demissão, eu só chorava. Só chorava, eu não queria sair de jeito nenhum. Eu falei, não, não quero. É porque a ECMA, querendo ou não, ela foi um divisor, assim, na minha vida. Eu amo a ECMA, né? Eu vou agora no final do ano. Então, assim, eu choro quando eu vou lá. Eu reencontro as pessoas que eu amo mesmo, que eu oro por elas. Então, é algo que ferve muito no meu coração. Isso que tem acontecido em Floriano, no interior do Piauí. Então, eu não consegui pedir demissão. Então, ele que falou assim, ele disse, eu já sei por que você veio aqui, eu sei que você vai casar. E aí ele começou a pastorear meu coração, a falar isso. Isso é bom. E eu dizia, eu sei que é bom, mas eu também tô triste, né? Eu não quero sair daqui, não quero deixar de ser professora e tal. Então, foi outra lição que eu aprendi, que tem tempo para as coisas, né? E que o casamento, e que priorizar a minha família naquela época, era o que Deus queria para mim. Então, foi muito difícil, realmente. Foi muito difícil. Eu vou repetir, porque foi muito difícil mesmo. Mas, pela graça de Deus, a gente se casou. Foi ótimo, né? A gente sabe o quanto que o casamento é uma decisão primordial na vida do cristão, né? Então, assim, eu casei super bem. E foi um momento, assim, e na época eu ia sair e a Nath também ia sair. Então, volta àquela primeira lição que eu tive, né? Eu fui tentada a pensar assim, e agora? O que vai ser da escola, né? Mas olha que pensamento prepotente esse né? Então eu fui confrontada de que aquela escola não era minha, que aquela escola não era da Nath. E por mais que às vistas, né, pudesse parecer impossível, não. Tanto é que hoje ela tá aí, o Senhor cuida dela até hoje. Então, assim, isso foi, acho que uma lição de via de mão dupla, né, Nath? Mas, Pode falar. uma curiosidade, a Dani casou na pandemia, no fim da pandemia, Foi. né? Foi.
dela, né, que foi aqueles casamentos bem restritos, né, porque não podia ter muitas aglomerações e tudo. E ela queria muito que a gente tivesse ido, mas a gente não poderia ir pela quantidade. E aí a gente juntou os funcionários da escola, sabe Foi. onde casamento? Dentro da secretaria que foi construída da história que a gente estava contando. A gente assistiu o casamento dele dentro da secretaria da escola. Isso Mas é tão assim, simbólico, né? Engraçado isso. foi. Eu tenho uma foto até hoje de vocês assistindo. Mas eu ainda vou renovar meus votos com o Samuel e vocês não. Ah, vamos Tá aqui, tá sim. gravado. Tá bom. Falando sobre o que a Dani falou, né, de priorizar a família, entender que existem coisas que a gente não pode abrir mão, aí aconteceu comigo, né, que eu tava lá na escola, a escola crescendo bastante, tudo, e aí a gente queria já há algum tempo, né, ter filhos, e Deus nos abençoou, eu engravidei, e a gente tinha também, eu e o Lucas já desde antes de casar, né, conversado sobre isso, de que quando nascessem filhos, né, eu ia me dedicar à maternidade, porque a gente entendia que isso é primordial, né, nesse início, principalmente. E aí chegou a hora então de eu deixar, né, de eu deixar a posição ali na ECMA, deixar a coordenação. Para mim foi um outro parto que eu tive antes do parto, foi deixar a escola. Uhum. Foi muito difícil mesmo, essa sensação que a Dani falou, né? Que é uma mistura, assim, né? Que de certa maneira você não quer deixar de fazer parte de uma coisa que Deus está fazendo e que é muito maravilhosa, que você não quer sair daquele ambiente de graça, de crescimento, de bênçãos, mas por outro lado, uma certa prepotência também, uma certa soberba de pensar que as coisas que você instaurou, que você instituiu ali, a cultura escolar, algumas coisas do currículo, da metodologia, né? Do direcionamento dos professores, que eu ainda achava que era eu que estava fazendo, né? Então eu pensava, se eu sair, não vai dar certo, não sei o quê. E assim, claro que foi um tempo de transição difícil, né? O Lucas teve que suprir ali algumas demandas que eram minhas antes, né? Nesse processo de transição, até uma outra pessoa realmente cumprir essa função com muita excelência, que é a Sueli, que é uma grande amiga professora também. Poderia ser outra amiga chamada para essa live. Mas foi um tempo também de Deus quebrar o meu orgulho, me mostrar que nada era eu, né? Era tudo um privilégio que eu tinha de fazer parte, mas não era eu que organizava as coisas, não era eu que mantinha a visão dos professores focada no que precisava fazer, sabe? Nada disso, né? A escola ela foi sustentada por Deus desde o início e a equipe foi ganhando outras pessoas, né? Foi crescendo, foi se fortalecendo. A visão clássica também foi ganhando raiz no coração de cada professor. Aí as pessoas novas que foram entrando foram também se alimentando dessa cultura e crescendo nisso, né? E hoje a ECMA ela tem florescido assim para muito além do que eu jamais esperaria, né? Hoje mesmo, Dia dos Professores, eles têm uma celebração hoje à noite, um jantar, amiga, super chique, lá no hotel. Vai ser. Aí a gente estava até falando sobre isso hoje, né? E aí a gente está estabelecendo alguns padrões muito legais para a escola, estabelecendo uma cultura organizacional muito cristocêntrica, né? A gente tem se esforçado nisso, Lucas. E hoje eu tô mais como um apoio, né, para ele, mais ativamente na Classical Press, que foi algo que Deus direcionou a gente também, que a gente tem muitas coisas para fazer em muitos campos e não daria para a gente ficar sempre focado em só uma coisa, né? Sendo que Deus queria ampliar o nosso ministério, a nossa visão, né? Então eu comecei focando ali na escola, depois eu me dediquei exclusivamente à maternidade e hoje, né, que a minha filhinha tem 2 anos e 7 meses, ela já é bem mais independente mesmo em certos aspectos, né, do que um bebezinho. Eu já consigo dar parte do meu tempo para trabalhar home office mesmo aqui na Classical Press, né? Então isso é uma bênção para mim também. E foi um paradigma que Deus quebrou no meu coração, porque eu pensava que a vocação de professora, né, de educadora, ela só poderia ser exercida numa sala de aula com alunos, né, com crianças, ou então coordenando ali, fazendo trabalho de
gestão, né, numa escola. Mas hoje eu já enxergo essa vocação muito mais ampla, né? E vejo que através de redes sociais, através de materiais, através de contatos com pessoas, né? Que é o que basicamente eu faço em redes sociais, é contato com pessoas, divulgar as ideias, né? A gente está também educando, né, as pessoas através dessa ferramenta que Deus nos dá, que bem utilizada, né, pode glorificar Deus na medida em que espalha uma visão cristocêntrica, espalha uma cultura do reino, né? E isso Deus quebrou muito assim no meu coração. Tem quebrado, na verdade, né, ao longo desse último ano que eu comecei a me dedicar mais para Classical Press, né? Voltei a trabalhar mais. Então é isso, assim, do meu ponto de vista. Mas a Dani, nesse meio tempo, passou um tempo em Teresina. Ela participou com a gente da tutoria da Classical Press. Ela foi tutora durante algum tempo. E Deus mostrou por que ele tinha levado ela embora, né? Porque ele tinha um outro propósito. E aí a Dani vai falar um pouquinho sobre isso. Eu digo que eu não paro quieta, né? Tá na hora de parar quieta. Não, aí eu casei, né? E aí tava fazendo a tutoria online e tudo mais. Aí eu lembro de uma conversa que a gente teve, né? A Nath foi lá em casa. Eles dormiram lá em casa. E aí a gente conversou no sofá muito a respeito de vocação e tudo mais. E aí um tempo depois eu recebi o convite para vir aqui para Brasília, né? Para abrir outra escola cristã clássica. E aí foi difícil de novo. Eu disse assim, parece que nunca vai ser fácil, né? Aí foi uma decisão muito difícil de tomar, né? Porque aí já era um lugar bem mais longe. Eu ia ficar longe da minha família, eu ia ficar longe da ECMA, ia ficar longe do Lucas e da Nath. Eu ia ter muitos desafios, né? Eu nunca tinha vindo em Brasília. Quando a gente chegou em Brasília, a gente já ficou, né? A gente veio para ficar. Então eu lembro bem que a gente orou pedindo a Deus, né? Que tivesse uma igreja fiel, tivesse irmãos. Inclusive, esse foi um conselho que a gente recebeu de vocês dois, né? Vocês falaram, ó, a gente também mora numa cidade que a gente não tem família. E a nossa família é a Igreja de Cristo. Então, ó, a Raquel, que eu tô vendo aí, que ela acabou de comentar, ela é uma dessas pessoas, fruto dessa oração. Assim, que a gente orou pedindo a Deus para que a igreja fosse a nossa família aqui. Então, recentemente eu adoeci, né? Fiquei em casa, e ela trouxe uma cesta com muitas comidas para mim. Eu lembro que ela deixou aqui na porta daqui de casa, eu abri e comecei a chorar, porque eu lembrei exatamente desse conselho que vocês deram, dessa oração que eu fiz. Então, obrigada, viu, Raquel? Mais uma vez. Então, Deus me trouxe eu dessa vez agora e o meu esposo. Então, nós dois trabalhamos aqui na Virtus, né? Ele trabalha na parte administrativa e eu agora assumi um cargo de coordenação, que também é outro desafio. É um desafio novo para mim, que nunca fui, né? É a primeira vez que eu estou sendo coordenadora e eu digo que você é uma grande referência para mim, porque a Nath, na época, como eu falei, né? Ela era professora, mas ela também era coordenadora. E agora eu já entendi, eu já imaginava que era difícil. Agora eu percebo que é muito difícil. Então, assim, a Nath sempre foi muito organizada. Eu brinco com ela que ela tinha as listinhas dela, os cronogramas dela, as tabelas dela, e como chegar lá no objetivo final. Mas não só isso, né? Que eu tento imitar essa parte também. Mas ela orava muito. Ela orava pela equipe, e ela tinha uma coisa chamada, que era uma serenidade, assim. O problema chegava para ela e ela orava, pedia a Deus sabedoria e respondia. Então, assim, palavras muito sábias. E por isso que eu digo que você é uma das minhas referências, né? Minha grande referência, na verdade, para esse cargo. Então, aqui também a gente tem os desafios, né? Eu costumo dizer que são desafios de escolas, de primeiro ano de escola, né? Mas também aqui eu tenho visto muitas bênçãos, o Senhor está derramando muitas bênçãos. Eu falo que as famílias fundadoras, elas são muito especiais. Eu lembro das famílias da ECMA, eu sei o nome dos pais, das mães. Meio que eu já entendo, assim, eu olho e digo, olha, essa é uma família fundadora, essa família é muito especial. Provavelmente, se Deus assim permitir, né, ela vai ficar aqui por muitos anos, então a gente vai ver o amadurecimento dessas crianças, que foi uma coisa que eu vi na ECMA, né, a questão da equipe também, de criar uma equipe coesa,
que entende o chamado do Senhor e que está ali por um propósito, ver os materiais sendo vistos por outras crianças, isso é assim, surreal. Eu ainda não consigo colocar em palavras do que é ver um material que que a gente traduziu lá no começo e a gente tinha que imprimir aquela loucura que a gente já falou da primeira parte, sendo usado por uma criança na minha frente, numa cidade que eu nunca imaginei vir morar. Então, assim, é muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Essa live aqui, não existia Classical Press, muito menos eu na frente de uma câmera. Isso aqui parecia... Não era, Nath. Lembro que às vezes o Lucas queria filmar, eu dando aula, eu falava, não consigo. Se tu entrar com a câmera aqui, eu não vou conseguir. Então, assim, até isso aqui, gente, até eu estar falando aqui para vocês já é algo bem surreal, assim. Então, Deus tem dado também aqui pra gente esse ambiente de graça, essas bênçãos no começo, esse começar com uma equipe mais reduzida, apesar de que já é um número maior do que a gente começou na ECMA, né? Porque tem as diferenças de cidade e tudo mais, são contextos diferentes. Mas mesmo assim eu consigo ver muitas semelhanças e isso tem alegrado muito meu coração. E agora também eu tô vendo meu marido, assim, né? Meu marido tem participado disso também, então agora ele fala muito assim, ele diz, eu lembro que você falava isso na época que a gente tinha nosso relacionamento e tal, mas eu não entendia direito, agora eu entendo. Agora, e a gente orar juntos por causa de uma escola, e a gente não ora só por causa da nossa escola aqui, a gente ora pela ECMA, a gente ora por várias iniciativas que começam no Brasil. Vocês fizeram agora uma campanha, saíram filmando um monte de escola, eu me emocionei, toda vez que eu vi um vídeo, eu me emocionava, porque eu não, assim, gente, é difícil explicar. É muito, é muito. Deus faz muito mais do que a gente pensa. E é muito especial meio que ver isso acontecendo de novo. Ver famílias fundadoras de novo, né? A outra mãe aqui já comentou, é outra família fundadora aqui. Então é muito especial, muito especial. Agora, no dia das professoras, eu fui tentar falar para os professores, chorei. Eu falei, não vai dar, gente, não tá dando. Ai, ai. Enfim, e é isso que a Dani falou, né? É aquela coisa mesmo que Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Porque a nossa oração naquele ano, né, era pela nossa escola ali, pelos nossos alunos, eram 24 alunos, né? Poucas famílias ali. 24. Para terminar aquele ano, né? Para conseguir concluir, para conseguir alfabetizar, para que aquela criança entendesse que um fonema junto com o outro fonema dava uma sílaba, né? Orava por Uhum. pequenas, num começo pequeno, né? E Deus, ele fez coisas que a gente não ia conseguir nem pedir, né? Como é que a gente ia saber que tudo isso ia acontecer hoje, né? Então, assim, essa campanha que a Dani mencionou, né? Porque a gente abriu um sistema de ensino no ano passado através da Classical Press e a gente teve esse ano já muitas escolas, né, ao redor do Brasil que toparam e falaram vamos, né? Também foi algo bem, como é que eu posso dizer, de abrir o mato mesmo, porque a gente nunca tinha feito isso, Uhum. a gente não sabia como estruturar E é muitas algo coisas. até que hoje eu penso, Nath, como algo encorajador mesmo, assim, porque as pessoas às vezes olham, né, para a ECMA, que foi a primeira e tal, mas não foi fácil, gente, assim, a gente teve medos, nós tivemos ansiedades, nós oramos muito, nós crescemos muito. Eu costumo falar para as meninas aqui, né, eu digo, a amizade de primeiro ano de escola não acaba, não. Quem é uma amizade para a vida inteira, porque é muito intenso. Mas, assim, é muito gratificante ver o que o Senhor tem feito. É muito. Eu digo que eu não sei fazer outra coisa da vida. Eu fico brincando. E É eu muito gratificante, realmente. me emociono também, eu me emociono quando eu vejo você lá na escola, tantas coisas que as pessoas têm falado, né, têm testemunhado, eu falo assim, gente, a Dani tá florescendo na vocação dela, isso é Uhum. tão... Eu vibro com isso também, porque eu lembro da gente recém-formados, meio perdidos, Uhum. assim, com tantas Uhum. inquietações, tantos interesses, né? Querendo ler o mundo, mas não dava tempo, porque tinha que trabalhar e tanta coisa. E Deus tem feito, né? Tanto, e envolvido tantas outras pessoas e multiplicado essa visão. Isso é tão precioso, né? Uhum. Então, assim, você, um pequeno começo,
não se desanime por ser pequeno, porque Deus ama pequenos começos. Uhum. Começos são os começos onde Deus mais brilha, né? Onde o agir de Deus fica mais claro, porque não tem dinheiro envolvido para dizer assim, ah, não, foi o dinheiro que conseguiu isso. Não tem pessoas muito habilitadas e top dizendo assim, não, foi porque tal pessoa estava lá com tal formação que deu certo. Não, foi porque o Senhor Deus estava lá, porque não tinha dinheiro, não tinha pessoas capacitadas. Deus é que foi, isso não é de jeito nenhum tirando a responsabilidade da gente estudar, da gente buscar os recursos, mas estou falando que não são os carros nem os cavalos, né? Mas é o Senhor Deus que traz a vitória. Então, quando você está ali numa situação realmente de um pequeno começo, onde muitas coisas faltam, lembre disso, né? Lembre que o Senhor é grande. Você não precisa ser grande, mas seu Deus é grande e você pode avançar, porque o Senhor vai abençoar a disposição do seu coração em fazer aquilo com excelência, né? E não faça de qualquer jeito só porque é pequeno, para poucas pessoas. Ah, mas eu vou abrir uma escola, só tem 3 turmas. Glória a Deus, essas 3 turmas vão ser maravilhosas, né? E daqui a alguns anos você vai olhar e falar assim, nossa, começou com 3 turmas mesmo, né? Então é assim. Mas a gente tem que valorizar os pequenos começos, né? E falando de amizade também, porque cultivar essa amizade, né, é um prazer, mas em muitos momentos a nossa vida tomou rumos, né, e passou por estações em que a gente esfriou um pouco no sentido de se falar toda hora, de manter o contato, mas a gente tem que ser intencional também. Então, cultive essas amizades que são muito preciosas. Você não vai deixar de aprender alguma coisa porque a pessoa, sei lá, parou de trabalhar na escola onde você estava, né? Parou de ser sua colega de trabalho. Você ainda vai aprender com a vida dela através de tantas coisas que ela vai viver e vai compartilhar com você, porque a jornada com Deus é que nos ensina. Não é uma profissão, um cargo que torna você alguém que vai compartilhar, né, a sua vida com o outro. Não é isso que une vocês. O que une vocês é o amor de Cristo, né? E isso é para sempre, até a eternidade. Então essas amizades, elas têm que ser valorizadas, elas têm que ser cultivadas. A gente tem que colocar ali um pouquinho de adubo toda hora que a gente puder, né? E tá ali se estimulando na fé, orando umas pelas outras. Às vezes eu mando uma mensagem para a Dani assim, bem aleatória, tipo, amiga, ora aí, porque a Catarina não sei o que, não sei o que lá. Amiga, ora aí, porque eu tô ansiosa que aconteceu isso, não tô conseguindo dormir. Aí às vezes ela manda, Nath, É, ora aí, não sei o que, não sei o que lá. E a é, gente vai orando e a gente vai mandando áudios de podcast, que a gente fala que é aqueles áudios é, de 7 minutos, é. 10 minutos. Exato, eu digo, a Nath, pra mim, ela é aquela amiga assim que afia, sabe? Que me coloca nos trilhos. Então, e que ora? Eu tenho certeza que ela ora. Não é aquela pessoa que eu sei que fala assim, ah, vou orar e eu fiquei em dúvida se a pessoa orou ou não orou. Eu tenho certeza que ela vai orar exatamente por aquilo. Então, eu gosto muito, assim, e ela não cobra, né? Isso eu acho importante também numa amizade, porque realmente a gente saiu de uma situação que a gente se falava todo dia na porta, e de manhã e de tarde traduzia, e à noite às vezes ficava uma na casa da outra e tal. Então a gente saiu de um contexto em que a nossa convivência diária era muito grande. E aí eu voltei para Teresina, que aí já não ficou tanto assim. Aí eu vim aqui para Brasília, a gente já não se vê mais. A gente se vê, a gente já não se viu esse ano, né? Não, Não. Tipo assim, nós pessoal, estamos em outubro. É. Então, então o que a gente estava falando, só eu estava falando isso, que como eu estou agora num ano de um ano novo de outra escola, né? Então, assim, a Nath, ela entende. Então, ela não fica me cobrando. Às vezes, ela me manda uma mensagem e eu não respondo, gente, porque ou eu vi e não consegui naquela hora, ou tá um dia muito corrido. Então, como ela entende, ela é de fato, assim, né? Aquela amiga professora que entende, então eu não sinto essa cobrança do lado dela, né? Então, e quando a gente se vê, parece que nunca mudou nada, né, Nath? E quando a gente se liga, aqui essa live vai durar menos do que quando a gente se liga. Quando a gente se liga, é 3 horas de conversa. Às vezes a gente começa a falar uma coisa, aí compartilha assim, ah, amiga, eu fiz essa aula aqui, ah, pois compartilha comigo. Ela me dá aula, assim.
né? Eu me sinto privilegiada, porque ela dá aula assim pra mim do nada. Quando eu liguei pra ela, né? A gente ora juntas e tal. Então, às vezes, muitas vezes demora 3 horas de conversa, 4 horas de conversa. Os áudios são bem longos. Então, assim, às vezes a gente não consegue manter um contato diário, como era. É impossível ser como era naquela época, que era manhã, tarde e noite, né? Mas, assim, a gente se pergunta como tá uma outra, né? Eu quero saber da filha dela, né? De outras questões, não só da educação cristã clássica, nossa amizade invadiu todas as áreas, né? Então a gente ora pelos nossos casamentos, né? Compartilha leituras de literatura cristã que a gente está estudando. Eu tenho textos que ela me manda, assim, ó, favoritado no WhatsApp, porque quando eu estiver sofrendo aquilo de novo, eu entro e leio aquilo de novo, né? Então, assim, é uma bênção na minha vida. A Nath é, de fato, uma bênção na minha vida. Muito obrigada, amiga. Te amo. Amo você. Amo a nossa cidade e o nosso Deus. E eu quero agradecer de novo por você ter topado essa live. E agradecer também porque, mesmo com todas essas coisas que a gente viveu, né? Esses vai e vens, você nunca desistiu da nossa amizade. Eu amo muito isso. Obrigada por isso. E vamos em frente, né? Viver nossa vocação para Deus. Temos novos projetos que estamos aí trabalhando. E em novo, Isso. Dani vem para cá para a formatura da turminha, a primeira turminha É muito especial isso, pessoal. formada na gramática, né? Vai entrar agora na lógica. Isso. Ela vem, a gente está super animados para ter esse tempinho também com ela. Em janeiro estaremos lá conhecendo a Virtus e vendo com os nossos olhos, né, o que Deus tem feito lá. Vai ser muito bom também para o Labore, que é o Bem. treinamento que eles oferecem. Inclusive, aproveito aqui para fazer uma propaganda do Labore, né, que... Pessoal, vamos, ó, vem. Fala aí pra gente, a pessoa Vamos pode... fazer as inscrições. Eu vou depois compartilhar o link, né? Vou colocar aqui no meu Instagram o link do Labore, quando finalizar aqui, que aí lá tem todas as informações direitinho, valores, dias e tudo mais. Eu encorajo muito. A gente já teve uma primeira edição, foi excelente, foi muito bom mesmo. Então, assim, assim, pessoal, é aquilo que eu comecei falando na live, né? Graças a Deus, hoje em dia, você não precisa se sentir sozinha, né? Você tem gente trabalhando na área, gente dando palestra na área, livros, né? Que são clubes de leitura e tudo mais, Instagrams aqui, pessoas que têm se dedicado a produzir conteúdo nessa área. Labore, que é uma semana de um intensivão, né, em que as pessoas podem ter contato com quem tem um pouco mais de experiência ou quem se dedicou a estudar numa área específica. Então, assim, tem sido uma bênção, realmente. A gente só teve um e foi sensacional. Então, assim, eu convido vocês a participar. É muito gratificante mesmo. A data em janeiro, você lembra? É porque eu não sou boa de data, desculpa. Deixa eu ver se eu acho o calendário aqui, tá? É 20 alguma coisa, eu lembro disso. Já... É uma semana inteira, do 20 e alguma coisa. Mas eu vou colocar o link aqui. No Instagram da Virtus, acho que é Virtus. Isso. CC. Uhum. Aí lá tem todas as informações para quem se interessa por educação cristã clássica e está ali nos arredores de Brasília, que é onde fica a escola. É um treinamento presencial. Presencial, Isso. não é, né? Então é isso. Isso, é presencial. Muito você. obrigada, gente, pela. Deixa eu só fazer... Obrigada pela atenção de vocês, né? Deixa eu só fazer uma última chamada aqui. Para você que se interessa por educação cristã clássica e qualquer outro tema relacionado à vocação cristã, né? A gente tem muitos vídeos também lá no nosso canal do YouTube, da Classical Press. Então entre lá e dê uma olhadinha, tá bom? É isso, pessoal. Dani deu uma travada de novo, mas... Tô te ouvindo. Tá bom. E vamos dar tchau, então, e agradecer aí. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou deixar essa live salva. Vou ter que pegar e juntar as partes, né? Mas vamos deixar salva. E para quem não assistiu, poder assistir depois, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Dani. Tchau. Obrigada. Um beijo. Tchau. Obrigada.